Olá, meu nome é Rodrigo, sou estudante de Engenharia de Materiais da UFSC. Venho aqui hoje trazer meu estudo sobre fluidos supercríticos para a disciplina de Termodinâmica para Engenharia de Materiais. É um assunto bem atual, bem interessante. Espero que você que esteja assistindo goste e que seja algo que edifique no seu conhecimento. Bem, dando uma breve introdução a respeito da importância atual desse tema, podemos ressaltar que, embora fluidos supercríticos não sejam uma tecnologia recente, existem pesquisas de mais de 100 anos, nas últimas décadas tem havido um grande interesse em fluidos supercríticos devido às suas propriedades únicas e por eles ser de relativamente baixo impacto ambiental. A tecnologia de fluido supercrítico tem sido amplamente utilizada na extração, processo de purificação em alimentos e produtos da indústria farmacêutica, ou mesmo técnicas como a cromatografia de fluido supercrítico. Recentemente houve um aumento significativo no interesse de uso de dióxido de carbono supercrítico como um substituto para clorofluorocarbonos para uma variedade de aplicações específicas em que escolhas ambientalmente aceitáveis são limitadas e também por ele ser um processo até barato. Na indústria farmacêutica, o supercrítico de dióxido de carbono pode dilatar e plastificar polímeros vítreos, reduzindo a temperatura de transição vítrea. A plastificação de polímeros também é acompanhada pelo inchaço da matriz polimérica, com um consequente aumento do volume livre do polímero, sendo importante para aqueles polímeros transportadores de drogas. Adiante no nosso estudo, vamos aprofundar um pouco mais nessas aplicações de extração e aplicações na indústria farmacêutica e na indústria de alimentos também. Mas antes disso é importante compreendermos um pouco mais sobre fluidos supercríticos, sobre a sua perspectiva histórica, sobre características dele e também o que ele é exatamente. A capacidade de um fluido supercrítico de dissolver materiais sólidos de baixa pressão de vapor foi relatada pela primeira vez por James Hannay e Joseph Huggart em 1879, numa reunião da Royal Society em Londres. Eles descreveram seus experimentos realizados em tubos de vidro de pequeno diâmetro, nos quais eles observavam que as mudanças na pressão causaram vários sais inorgânicos, como por exemplo o cloreto de cobalto e o iodeto de potássio, para dissolver em precipitado de etanol a uma temperatura acima da temperatura crítica do etanol. Eles descobriram que aumentar a pressão no sistema fez com que os solutos se dissolvessem e que, diminuindo a pressão, os materiais dissolvidos passaram a nuclear e precipitar. Descrevendo brevemente o aparelho usado por eles, temos aqui um diagrama esquemático da célula de visualização de vidro, gerador de pressão, usado por Henry Huggart. A fase líquida ou sólida é primeiro colocada dentro de um tubo de vidro de pequeno orifício, que é então inserido em um sistema gerador de pressão. Aqui na figura A temos um êmbolo de alimentação de parafuso, que é encaixado e vedado contra vazamentos, dentro de um pequeno orifício, tubo de vidro cheio de mercúrio. O tubo vertical visto na figura é um manômetro, usado para medição de pressão. À medida que o êmbolo é avançado, comprime o ar do manômetro e o conteúdo do tubo de vidro. A partir da diminuição do volume do ar observada e da volumetria, a pressão no sistema pode ser calculada. Aqui na figura B, observamos como a temperatura do material no tubo é ajustada pelo banho. Alguns outros projetos experimentais descritos na literatura também foram bem importantes para o desenvolvimento dessas pesquisas. Por exemplo, Baron de Latour descobriu o ponto crítico de uma substância em 1822. Na verdade, por muitos anos, o ponto crítico foi referido como o ponto de Latour. Em seu primeiro experimento, de Latour usou um pedaço de canhão estriado para seus experimentos de alta pressão. Ele selou um líquido e uma bola de sílex no canhão barril, aqueceu o barril e balançou enquanto ouvia as mudanças no som da bola rolando, ou para mudanças no som feito quando o cano era tocado. Essas descontinuidades no som, notadas enquanto ele encostava o ouvido na extremidade do canhão, levou ele a descrever o ponto que hoje conhecemos como o ponto crítico. Mais tarde, ele realizou experimentos em tubos de vidro para que ele pudesse observar visualmente esses fenômenos críticos.
Embora Henry e Hogarth tenham estudado pela primeira vez a solubilidade de sais inorgânicos em etanol supercrítico, o poder da dissolução dependente da pressão de fluido supercrítico não é limitado a solutos de sais inorgânicos. É um fenômeno geral exibido por todos os pares supercríticos, solvente e soluto, contando que o soluto não seja infinitamente miscível com o solvente. E após o primeiro relatório de Henry Hogarth, vários outros autores relataram fenômenos de solubilidade com uma variedade grande de solventes de fluidos supercríticos. O primeiro trabalho publicado sobre dióxido de carbono líquido como solvente é o de Gore, em 1861. Gore descobriu que o naftaleno e a cânfora são solúveis em CO2 líquido, mas ele concluiu que o dióxido de carbono líquido não era um solvente muito bom. Ele disse que é um solvente muito fraco das substâncias em geral. Só que ele fez essa conclusão testando em apenas um pequeno número de compostos orgânicos, alguns dos quais apenas exibiram uma baixa solubilidade. Na verdade, descobriu-se depois que o dióxido de carbono é um solvente muito bom para uma grande classe de compostos. Bem, até agora eu introduzi o tema, falei um pouco dos estudos na descoberta sobre o ponto crítico, mas ainda falta definir o que é esse fluido supercrítico e até mesmo o ponto crítico que eu acabei de citar. O estado da matéria ele é caracterizado pelas propriedades macroscópicas que ele apresenta. Qualitativamente, um sólido possui forma e é rígido, um líquido é um fluido condensado tão denso quanto a fase sólida e que toma a forma do recipiente que o contém. Um gás é um fluido rarefeito que se expande até ocupar todo o volume de onde ele está. Tais estados dependem apenas dos valores de pressão e temperatura a qual essa determinada substância é submetida. Nessa figura a seguir, é apresentado um diagrama de fase de uma substância típica. Nela observa-se que a fase gasosa se concentra na região de menor pressão e maior temperatura, ao contrário da fase sólida. A fase líquida surge nesse entremeio, a partir ali do ponto triplo. As linhas de separação dos estados físicos são definidas pela descontinuidade de algumas propriedades físicas. Entre elas destacam-se ali a densidade, a viscosidade e o coeficiente de compressibilidade. Para a maioria das substâncias, a fase gasosa em relação à fase líquida possui uma densidade de 10 a 2 até 10 a 3 vezes menor e uma viscosidade de 10 a 10 a 2 menor, com uma compressibilidade de 10 a 4 a 10 a 5 vezes maior. À medida que a pressão aumenta, a compressibilidade da fase gasosa diminui e a densidade aumenta. Da mesma forma, à medida que a temperatura aumenta, a viscosidade e a densidade da fase líquida diminui. Caminhando ali sobre a linha de coexistência líquido-gás, as diferenças entre as fases líquida e gasosa vão diminuindo até o chamado ponto crítico, e a partir desse ponto, conhecido ali também como a região supercrítica, a transição entre fase líquida e gasosa não é mais visível através das descontinuidades de propriedades macroscópicas. Um fluido supercrítico geralmente então acaba sendo definido como o fluido formado acima do ponto crítico, a temperatura crítica e pressão crítica. Eu digo geralmente porque isso não é exatamente uma regra. Em alguns elementos, isso pode acontecer de uma forma um pouco diferente. Até vou falar um pouco a respeito sobre isso adiante, em um exemplo do gelo, mas por enquanto vamos continuar com essa noção de um fluido supercrítico sendo esse formado acima do ponto crítico, que pode ser aqui visualizado nessa figura ao lado. Então, quando somente um dos valores é atingido, esse valor crítico, como de temperatura ou pressão, o fluido acaba sendo considerado um fluido subcrítico. E acima do ponto crítico, algumas propriedades da substância, como a densidade e a viscosidade, são intermediárias entre um gás e um líquido. A seguir temos aqui dois gráficos que nos mostram dois comportamentos distintos. Nesse primeiro gráfico, observamos que em alguns determinados grupos de substâncias químicas, em que a temperatura crítica aumenta regularmente à medida em que a massa da substância aumenta.
E já no segundo gráfico observamos o contrário, para a pressão crítica, que ela acaba diminuindo, com exceção ali de alguns gases nobres. A noção comum de fluido supercrítico seria qualquer substância cujo estado termodinâmico de pressão e temperatura esteja acima do ponto crítico. Essa noção não é completamente ideal e verdadeira, e pode ser observada aqui nesse primeiro diagrama, o diagrama de fase da água, em que para altíssimas pressões observa-se fases que em teoria não deveriam ser essas, como ali a fase 7, a 10 e a 11 do gelo. O gelo mesmo ele tem sido alvo de vários estudos, pois ainda é muito complexo se trabalhar em altíssimas pressões. O gelo, variando suas pressões e temperatura, ele pode adquirir mesmo até 16 tipos de estruturas cristalinas distintas. Então ainda é um trabalho em desenvolvimento, em que nos próximos anos devem existir vários estudos ainda a respeito. Nessa segunda figura, temos uma outra ideia corrente bem forte sobre região supercrítica, que seria onde os gases e os líquidos podem coexistir, pois não é possível observar a transição de fase líquido e gás. Essa ideia é bem fortalecida com esse experimento a seguir. Esse experimento, ali temos um fluido aquecido sobre volume constante. Abaixo do ponto crítico, ele apresenta duas fases. E ao atingir uma determinada temperatura, o sistema passa a apresentar uma única fase. Então acaba fortalecendo essa ideia. Dois aspectos devem ser levantados agora, para que a gente não caia em armadilhas conceituais em seguida. O primeiro é que esse último experimento ele leva a entender que o sistema apresenta uma única fase somente quando a temperatura atinge o ponto crítico. Isso não é sempre verdade. E o segundo ponto é que a ideia de que a região supercrítica o estado não é nem líquido nem gasoso. Essas diferenças entre líquido e gás não são apenas qualitativas. Tais diferenças são principalmente em relação à densidade e à energia do sistema. Agora que temos uma noção maior dos fluidos supercríticos, vou falar um pouco das características que eles podem apresentar, até para começarmos também a entender melhor sobre como e onde ele pode ser aplicado. A primeira delas é que eles mudam suas densidades de forma contínua. A constante dielétrica é reduzida com o aumento da temperatura e a diminuição da densidade, tornando eles substâncias polares e bons solventes de compostos orgânicos. Uma outra característica é o aumento da capacidade de transporte, que também pode ser entendido como um aumento da capacidade de extração, com a diminuição da viscosidade de 10 a 100 vezes menor, e o aumento do coeficiente de difusão, de 10 a 100 vezes maior, também associado à alteração de concentração de íons livres. Eles podem substituir os solventes orgânicos na indústria alimentícia, farmacológica e de polímeros, nos processos de extração, cromatografia, concentração, purificação, infusão e reações químicas como a hidrogenação e polimerização, sendo até um solvente ecológico. Nesse slide temos aqui um exemplo de cromatografia em coluna, que é uma alternativa aos métodos de cromatografia a gás e cromatografia com líquido de alta performance, porque o supercrítico ele oferece uma maior sensibilidade de suas propriedades químicas em função das propriedades termodinâmicas, além de ser mais rápido do que a cromatografia por líquido de alta performance e podendo ser feito em temperaturas menores do que a cromatografia a gás. A importância dos fluidos supercríticos vem ainda da possibilidade de sua reutilização ou reciclo, devido à facilidade de recuperação após as reações. Mudando-se as condições de pressão e temperatura, as possibilidades dos fluidos supercríticos são extremamente variadas, possibilitando, por exemplo, que o solvente seja separado dos compostos da reação. Bem, a partir dessas características, aplicações em vários segmentos são possíveis e bastante utilizadas, mas certamente sempre que entrarmos em algum campo, iremos citar a extração com fluido supercrítico.
Então, antes de começar a falar de algumas aplicações, eu vou falar um pouco sobre essa extração, como ela funciona e para que ela serve. Bem, ela é uma técnica utilizada principalmente quando se deseja retirar substâncias de interesses de matrizes sólidas, como analitos. Ela emprega um fluido em condições supercríticas, que apresenta ali propriedades intermediárias entre gás e líquido, e acima do ponto crítico, o fluido adquire uma densidade similar à de um líquido e, portanto, um poder de solvatação e, simultaneamente, uma compressibilidade parecida com a de um gás. Esse grande poder de solvatação ocasiona uma alta permeação do fluido na amostra, aumentando uma probabilidade de extração completa. É uma das propriedades mais importantes de um fluido supercrítico, que está relacionado à sua alta densidade, é a capacidade de dissolver moléculas não voláteis de alta massa molar. Por exemplo, o dióxido de carbono supercrítico dissolve alcanos com 5 até 30 átomos de carbono. Além disso, a alta difusibilidade do fluido supercrítico, que já foi até comentado anteriormente, garante extrações mais rápidas. Sem dúvidas, o fluido supercrítico mais utilizado, novamente, nesse caso, é o dióxido de carbono também, devido a seus baixos parâmetros críticos, não toxicidade, não reatividade, possibilidade de obtenção com alto grau de pureza, grande acessibilidade e baixo custo. E ser gasoso em temperatura ambiente, o que acaba facilitando a separação do analito extraído. Até existem supercríticos que podem ser considerados opções ao dióxido de carbono, mas todos eles apresentam desvantagens que acabam inibindo seu uso, como ali os clorofluorocarbonetos, que são inimigos ambientais, porque eles acabam destruindo a camada de ozônio e causam um efeito estufa. O óxido nitroso, que pode ser explosivo na presença de matéria orgânica e tende a se decompor espontaneamente, e o xenônio, que apresenta um custo elevado muito alto, e a amônia, que tem alta reatividade, entre outras opções. O dióxido de carbono só não pode ser considerado um supercrítico perfeito, porque devido à sua alta densidade ele apresenta uma capacidade limitada de dissolver moléculas polares. Essa desvantagem geralmente é contornada pela adição ali de modificadores, também chamados de cosolventes. Os modificadores podem ser solventes orgânicos, reagentes derivatizantes ou reagentes de par iônico. Eles são adicionados continuamente ao fluxo ali de supercrítico ou diretamente na amostra. Nesse caso, as vantagens são o favorecimento da desorção do analito e a diminuição do volume de solvente, mas a desvantagem é a necessidade de um período estático adicional. O processo de extração com fluido supercrítico ele pode ser dividido em 4 estágios principais: a desorção do analito da matriz, a solubilização do analito pelo fluido supercrítico, o arraste do analito para fora da célula de extração e a coleta do analito extraído. Essa figura no slide mostra para nós um esquema básico ali de extração com fluido supercrítico. Explicando um pouquinho ali como funciona, a operação de extração inicia-se com o bombeamento do solvente para a célula extratora, que contém a amostra. O gás é então pressurizado e aquecido até chegar às condições desejadas. Na célula extratora ocorre o contato entre a amostra e o fluido supercrítico, que pode ser de maneira dinâmica, na qual o supercrítico é continuamente passado através da matriz, ou estática, na qual se emprega uma quantidade fixa de supercrítico que permanece um período de tempo em contato com a matriz, acontecendo assim a extração. Após essa etapa, o extrato obtido é levado até um restritor, que pode ser fixo ou variável, no qual há um controle de temperatura e pressão. O extrato é separado do fluido, que retorna ao seu estado físico original, ali devido à pressurização, e ele é recolhido em um sistema de coleta, utilizando geralmente um solvente, um sistema criogênico, uma retenção em fase sólida adequada ou um acoplamento com um sistema de análise ou detecção. E o solvente assim é recolhido e reciclado. Falando agora sobre aplicações para o fluido supercrítico, iniciarei com uma bem interessante que vem sendo importante na indústria farmacêutica, que é na produção de medicamentos transportadores de drogas. Um desafio muito grande na indústria farmacêutica
é encontrar maneiras de produzir com eficácia as partículas que serão depositadas nos transportadores de drogas e medicamentos para problemas respiratórios, por exemplo. A razão é que as partículas de tamanho de um micrômetro podem apresentar características físicas notavelmente diferentes, dependendo do tipo de sistema de inalação, do tipo de condições de fabricação e a qualidade e consistência dos postos produzidos. O requisito para uma engenharia de partículas mais consistente foi provavelmente o mais importante ponto no desenvolvimento de tecnologia de fluido supercrítico para essa função. Fluidos supercríticos oferecem várias vantagens fundamentais, como os solventes para a fabricação de produtos farmacêuticos. O mais importante é a sua habilidade para extração e separação eficientes, facilitando um processo potencialmente limpo e reciclável. Alta compressibilidade e poder de solubilidade variável dos supercríticos podem ser utilizados para a produção de partículas puras e compostas para medicamentos e problemas respiratórios, combinadas com uma precipitação seletiva, separação de impurezas e controle de formas cristalinas. O dióxido de carbono é o mais importante supercrítico aqui também, por causa do seu baixo valor de temperatura crítica e pressão, e sua baixa toxicidade. Potencialmente, fluidos supercríticos devem reduzir a complexidade de fabricação, as necessidades de energia e requisitos de solventes, proporcionando assim um processo mais favorável ao meio ambiente e benigno do que técnicas convencionais de formação de partículas. A prerrogativa mais importante para qualquer formulação respiratória de pó seco é a produção de partículas não aglomeradas com alta fração de partículas finas. E a partir de antissolventes de fluidos supercríticos, obtém-se a precipitação formando essas partículas não aglomeradas. Continuando aqui no campo de aplicações da indústria farmacêutica, eu falei dos supercríticos aplicados ali na produção dos pós para os medicamentos, e agora eu vou falar um pouco sobre os fluidos supercríticos nos polímeros transportadores de droga. Houve um progresso notável de aplicação de fluidos supercríticos nesse processamento de produtos farmacêuticos nessa última década. Essa tecnologia comprovou ali sua aplicabilidade na área de processamento de polímeros e para a preparação de sistemas de liberação de drogas. É vantajoso usar o dióxido de carbono supercrítico para preparar esses sistemas porque não há solvente residual nos materiais produzidos. E a temperatura ambiente pode ser usada para processamento e pode-se obter um desempenho melhor em aplicações de liberação de drogas, alterando o polímero dos materiais e morfologia de drogas daquelas alcançáveis por técnicas de preparações convencionais. O dióxido de carbono supercrítico ele pode dilatar e plastificar os polímeros vítreos, reduzindo a temperatura de transição vítrea. A plastificação de polímeros também é acompanhada pelo inchaço da matriz polimérica, com um consequente aumento de volume livre do polímero. Além disso, o CO2 supercrítico ele pode reduzir a temperatura de fusão do material semicristalino. Esses efeitos são cruciais para a impregnação e modificação de materiais poliméricos. Uma outra vantagem adicional do CO2 é essa possibilidade de meio que sintonizar as propriedades do solvente de supercrítico de dióxido de carbono, simplesmente ali mudando a pressão. Essa capacidade de ajuste é crucial para uma adaptação bem-sucedida da propriedade dos materiais e auxilia no estabelecimento de uma rota de separação, por exemplo. Uma das diferenças mais importantes entre solventes orgânicos que são geralmente usados como plastificantes de polímeros e o CO2 supercrítico é que o CO2 supercrítico é muito mais fácil de remover dos materiais poliméricos quando o processamento for concluído. Isso porque ele é um gás em condições ambientes. Pequenas quantidades de CO2 podem até permanecer presas na matriz do polímero, mas eles são benignos e não representam um perigo para o consumidor, no caso, um paciente que usa essa formulação farmacêutica. Assim, as principais vantagens e razão para o uso do CO2 supercrítico em preparação de formulações de polímero droga são as seguintes. Essa sua natureza benigna e não tóxica do solvente, ele deixa o produto facilmente, sem resíduos de solvente. Ele pode extrair impurezas, como monômero residual ou oligômeros,
essa sua ajustabilidade do solvente, variando ali a pressão e temperatura. Tem também o seu efeito pacificante em polímeros, permitindo que sejam processados em menor temperatura. A maioria dos efeitos benéficos do CO2 nos polímeros derivam da capacidade do CO2 para interagir fracamente com os grupos funcionais em muitos polímeros. Na verdade, se a molécula de dióxido de carbono é vista como um ácido de Lewis fraco, essa sua interação com sítios em polímeros irão reduzir as interações de polímeros intercadeias. Isso resultará em uma mobilidade segmentar e de cadeia aprimorada do polímero, proporcionando uma oportunidade para processar os polímeros facilmente e para melhorar a impregnação dos polímeros com solutos de dopagem, como as moléculas de drogas. O uso do CO2 supercrítico nos polímeros também foi significativo porque a pacificação foi alcançada em muito menor temperatura do que normalmente seria necessária para induzir tal mobilidade. Essa mobilidade segmentar aprimorada do polímero pode facilitar significativamente o caminho de difusão de solutos, por exemplo, as moléculas de drogas, em polímeros submetidos a CO2 supercrítico. Foi demonstrado que a origem desses fenômenos está naquelas fracas interações intermoleculares entre CO2 e os grupos funcionais de polímeros. Isso nos levou a sugerir que em polímeros vítreos, o efeito do CO2 supercrítico imita o efeito do calor. E o CO2 supercrítico ele acaba atuando quase que como um lubrificante molecular, digamos assim. Seguindo adiante com o nosso estudo sobre fluidos supercríticos, entramos aqui num campo muito importante, o campo dos fluidos supercríticos aplicados na indústria alimentícia. Esse campo é muito importante porque ele demandou muitas pesquisas e ajudou muito no desenvolvimento dessa tecnologia. Eu vou falar brevemente sobre ele, porque vocês vão acabar percebendo que são muito parecidos o seu uso na indústria alimentícia, como na indústria farmacêutica, devido às suas características mesmo. Em 2002, dois professores da Universidade da Georgia, o professor Singh e o professor Rose, eles produziram um estudo chamado Supercritical Fluids and the Food Industry, onde eles analisaram vários aspectos da indústria de alimentos e ressaltaram 5 vantagens para a extração usando fluidos supercríticos, com base nessas características dele. E aqui vocês vão perceber que é semelhante demais com o seu uso na aplicação na indústria farmacêutica. Essas 5 vantagens seriam: a primeira, como até foi dito antes, os altos coeficientes de difusão e menores viscosidades em comparação com os líquidos. A segunda é uma menor tensão superficial, que permite sua mais rápida penetração em poros de matrizes heterogêneas, o que aumenta a eficiência das extrações. O terceiro seria o controle da seletividade durante a extração, que pode ser realizado variando as condições de temperatura e pressão, afetando a solubilidade dos vários componentes do fluido. O quarto ponto elencado por ele seria a ausência de resíduos. E o quinto e último ponto é que eles podem ser reciclados e usados novamente como partes da unidade de operação. E chegando aqui ao final do nosso estudo, temos as referências que eu utilizei. Deixarei elas na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em dar uma olhada. Lembrando que esse estudo é apenas um recorte. Muita coisa interessante e importante ficou de fora e muita coisa também não foi explicada com tantos detalhes. Então é até importante, caso você tenha interesse, que você dê uma olhada nessas referências aí. Ademais, agradeço pela atenção e tenha um bom dia.